A gente recebe mais um convidado. O Instituto Não Aceito Corrupção protocolizou requerimento junto ao Supremo Tribunal Federal. O principal objetivo, impedir a anulação de acordos da Lava Jato entre Ministério Público Federal e empreiteiras. A entidade deve oferecer argumentos jurídicos constitucionais ao relator, ministro André Mendonça, para que a anulação ou as anulações não aconteçam. E para falar sobre esse assunto, o Jornal da Manhã recebe agora, então, presente aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo, obrigada pela entrevista, Dr. Roberto Liviano, que é procurador do Ministério Público de São Paulo. Olá, bom dia, obrigado pelo convite, muito honrado estar aqui com vocês, Adriana e Tiago. Bom dia, nós que agradecemos, viu, procurador? Bom, de quais acordos estamos falando, quais são eles e por que eles correm o risco de serem anulados? Nós estamos falando de uma série de acordos de leniência que foram celebrados entre o Ministério Público Federal e empreiteiras, casos graves de corrupção, que foram todos eles homologados pelo Supremo Tribunal Federal e em todos eles as empreiteiras eram devidamente assessoradas pelas maiores bancas de advocacia do país e esses acordos foram analisados com lupa, submetidos ao Supremo Tribunal Federal, devidamente analisados, verificados, homologados pelo Supremo Tribunal Federal e aquilo que se diz no direito, quando um acordo é submetido à mais alta corte do país e é devidamente homologado, ele cria lei entre as partes, né? O acordo, ele compõe este litígio, cria lei entre as partes. E mais do que isso, o Brasil é subscritor da Convenção da OCDE, né? Convenção que foi construída em 1997, o Brasil é subscritor desta convenção e no artigo 5º da Convenção da OCDE expressa a cláusula segundo a qual não se pode deixar de punir a corrupção por dano à economia, né? O Brasil aderiu a esta convenção, portanto, esse discurso de que há problemas na economia em razão da punição da corrupção, o Brasil é expressamente um dos aderentes a essa convenção. Portanto, esse questionamento a estes acordos, ele é um questionamento absurdo que é feito por 3 partidos que apoiam o governo e que, a meu ver, ele tem um gravíssimo problema, que é o problema da segurança jurídica. Quando você celebra acordos, e nesses acordos, um dos celebrantes foi muito bem orientado pelos maiores advogados, os mais preparados, o acordo foi submetido à mais alta corte do país, e esses acordos foram homologados, você tem que respeitá-los sob pena de quebra da segurança jurídica. E o que existe de mais sagrado, de mais necessariamente respeitável no sistema jurídico de um país? A segurança jurídica. Quando o sistema não oferece segurança jurídica, o sistema deixou de ser confiável, deixou de ter credibilidade. E nós estamos falando de acordos que foram submetidos, verificados e chancelados pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que o Instituto Não Aceito Corrupção, ele ingressa nesta causa, como amigo da causa, amicus curiae, por 2 de seus advogados, que são conselheiros do Instituto, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior e Paulo Moraes, nesta manhã, oferecendo argumentos ao Supremo Tribunal Federal para que esta ação totalmente descabida seja rechaçada, não seja aceita e que esses acordos sejam respeitados, porque eles devem ser cumpridos. Doutor Roberto Liviano, a pergunta agora é de Cristiano Beraldo. Doutor, a gente assiste a essa situação e a única convicção que eu tenho é que a justiça brasileira ela está doente, porque nós passamos o processo da Lava Jato todo, aqueles anos de investigação, identificando de forma clara e inequívoca que houve uma corrupção brutal no Brasil, que essas empresas participaram, que essas empresas participaram
com agentes públicos para se beneficiarem, para ganharem dinheiro nas costas do povo brasileiro. E elas foram pegas, foram julgadas, pessoas foram presas, e aí, de repente, a justiça começa a trabalhar no sentido de deixar essas pessoas todas na rua. E agora, sequer as empresas vão pagar por aquilo que acordaram quando reconheceram a sua culpa. Esse é o risco que a gente está enxergando. Como é que a gente resolve o problema da justiça? Como é que a gente faz para que as pessoas enxerguem na justiça brasileira, de novo, um ambiente de segurança e não um ambiente onde as decisões são tomadas conforme o rumo do vento? Muito boa sua pergunta, Beraldo. É aquilo que se chama de a pergunta de $1 milhão, não é, Beraldo? Muitas coisas precisam ser feitas, Beraldo. Existem uma série de problemas no sistema de justiça. Eu digo a você que eu sou procurador de justiça, Ministério Público de São Paulo, com muita honra, com muito orgulho. Há 31 anos tive a oportunidade de cursar doutorado na Faculdade de Direito da USP, aliás, orientado pelo professor Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça, onde tive a oportunidade de aprender algumas coisas, pesquisar. Não existem soluções mágicas, Beraldo. Não existem capas de herói que vão resolver esses problemas num passe de mágica, não é? Existem soluções de médio prazo, de longo prazo. É necessário que o trabalho tenha início. Existem algumas medidas importantes que precisam ser tomadas, mas é necessário senso de responsabilidade, é necessário senso de planejamento. Por exemplo, o Congresso Nacional entendeu que o Brasil precisa do juízo de garantias, não é? Esse juízo de garantias é utilizado em países como a Itália, como a França, não é? Outra realidade distinta da nossa. Eu não vou dizer a você que o juízo de garantias não tenha um sistema sólido do ponto de vista do devido processo legal. Não vou dizer que seja ruim e não vou dizer que possa trazer benefícios do ponto de vista do devido processo legal no Brasil. Mas para que nós tenhamos, num país continental como o nosso, com as disparidades que nós temos, norte, sul, leste, oeste, nordeste, nós precisaríamos de planejamento para isso. Nós precisamos ter claro que o Brasil tem comarcas que se chega nelas através de canoa, não é? Nós temos disparidades gigantescas. Não é com uma canetada em Brasília que as coisas são resolvidas. O Brasil é um país em que o ex-governador Sérgio Cabral tem 400 anos de condenações decorrentes de 23 processos de corrupção, em que ele é confesso e o Supremo Tribunal Federal determina que ele deixe a cadeia pela porta da frente. Em nenhuma universidade do mundo é possível demonstrar a racionalidade disto. Isto confirma isso que você acabou de dizer. É difícil explicar a lógica de todo esse sistema. Então é necessário nós termos planejamento, é necessário nós revermos a forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não permitirmos uma eternização dos recursos que permitem uma amorosidade como lógica. Outro dia se noticiou que o ex-governador Arruda, ele trabalha com a estratégia da prescrição. A prescrição não pode ser uma estratégia, um fim em si mesmo. É necessário nós termos a prescrição, porque o Estado não pode ter uma faca apontada contra as pessoas infinitamente. Isto é medieval, não é? É razoável que nós tenhamos prazos para exercer a ação penal, mas não que isso seja eterno, né? Então, desculpe, Beraldo, não quero me alongar demais, não quero monopolizar a palavra, mas é necessário política pública, planejamento, política criminal. É necessário que haja medidas a curto, médio, longo prazo. O Conselho Nacional de Justiça, dentro do seu papel regulatório, pode cumprir
um papel relevante nesse sentido, o CNMP, idem, né? Há caminhos, mas o Congresso Nacional precisa cumprir a sua parte e não fazer uso do poder visando alto benefício. Não é? As escolas do Ministério Público, da magistratura, precisam cumprir o seu papel também para que nós tenhamos um sistema de justiça melhor, mais moderno, mais evoluído, não é? E não esses resultados ruins que, infelizmente, nos deixam com um sabor de amargura em que a impunidade prevalece. Procurador, rapidamente, para a gente fechar nossa conversa, Amanda Klein. Procurador, bom dia, bom falar com o senhor novamente. Procurador, parece que está aí em curso uma reação da classe política, uma reação concertada que não começou agora no governo Lula. A gente tem agora esse pedido de anulação dos acordos de delação premiada, mas ainda no governo Bolsonaro nós assistimos a vários episódios do desmonte desse combate à corrupção em sentido mais amplo. Isso parece ter sido uma reação também aos excessos cometidos pela Lava Jato. Então a gente teve uma série de leis, improbidade administrativa, lei de improbidade administrativa que mudou a força-tarefa da Operação Lava Jato, que foi desmontada, desmobilizada, e parte disso parece ter sido uma reação também ao que o senhor apontou aí como soluções mágicas e capas de herói. De alguma forma, a Lava Jato vestiu essa capa de herói. Até que momento, como é que a gente pode discernir, separar os excessos que de fato foram cometidos pela operação, e a Justiça, em decisões reformadas do Supremo Tribunal Federal, aponta isso, e as medidas também corretas, como, por exemplo, as empreiteiras confessas, que confessaram que cometeram crime de corrupção e devolveram dinheiro ao Caixa da União. Muito bem colocado, Amanda. Meu respeito e minha admiração por você há muito tempo. Você é uma jornalista brilhante que eu acompanho o seu trabalho. E eu concordo com o seu diagnóstico, Amanda. E vejo com bastante preocupação o roteiro da Itália, Operação Mãos Limpas, ocorrendo aqui. Né? O corpo político reagindo a um trabalho sério de combate à corrupção. Promotores exageram, né? Juízes exageram. Não é a regra. De um modo geral, o Ministério Público faz o seu trabalho tecnicamente, seriamente, os juízes também, mas aqui, acolá, há erros, né? O corpo político procura reagir usando do poder para garantir a impunidade por lei, lamentavelmente. Eu não quero exercer funções que não me cabem, não sou corregedor, né? Para isso existe o Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, mudaram a lei de abuso de autoridade, existem pontos questionáveis, inclusive há um questionamento sobre a constitucionalidade dessa nova lei de abuso de autoridade, né? Você não pode exagerar, como se quis fazer a PEC da vingança contra o Ministério Público. Você tem que ter cada um cumprindo seus papéis dentro da lógica constitucional da separação de poderes, Amanda. Então, não se pode exagerar, como muitas vezes se vê, né? Cadê a ação constitucional esperada do Conselho de Ética da Câmara? Cadê o Conselho de Ética do Senado com o senador Chico Rodrigues, surpreendido com R$33 mil na cavidade do seu ânus até hoje? Nunca ninguém viu reação nenhuma. No entanto, o Congresso queria escolher o corregedor nacional do Ministério Público. Tem autoridade moral para isso? Não é plausível que se queira esse tipo de ingerência. Então, cada um que cumpra o seu poder e não que queira interferir nos outros poderes. Isso não é plausível, isso não é razoável. Que cumpram os seus deveres republicanos, que não se queira quebrar paridade da Câmara, do Senado, como quis o presidente da Câmara, quebrando uma paridade que é constitucional, que é regimental, do regimento comum, não é? Isso que é necessário, que se cumpram os deveres impostos pela Constituição, Amanda. Isso é que está faltando. Respeito à nossa carta política, não é? Eu quero convidar a audiência extraordinária da TV Jovem Pan News para acompanhar o Instituto Não Aceito Corrupção no Instagram, Não Aceito Corrupção, e me acompanhar também, Roberto Livianu Oficial. É uma grande honra, um grande privilégio estar aqui com vocês e acompanhar o andamento
deste pedido de intervir como amicus curiae. Este pedido é totalmente absurdo e descabido. Essa anulação desses acordos é querer melar o jogo. O jogo não me convém, eu não quero que esses acordos sejam respeitados, não me convém, não quero jogar mais, vamos embaralhar o jogo. Não é assim que funciona. Para o Brasil, como falou o deputado anterior, para o Brasil ter paz, seguir à frente, você precisa ter o quê? Segurança jurídica. Até para a economia evoluir, você precisa ter segurança jurídica. Se você não tem segurança jurídica, se você não respeita a palavra dada, como que você vai à frente? Os acordos foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal. Você não respeita isso? Como que você vai ser respeitado pelo mundo? Como que as nações vão te olhar? O acordo foi homologado pela Suprema Corte. Sim. E você não quer que se cumpra isso? Como que você pode ser respeitado perante o mundo? Doutor Roberto Livianu, procurador do Ministério Público de São Paulo, obrigada pela presença aqui hoje, doutor, pela conversa. Boa semana. Para mim uma honra, uma alegria. Parabéns, Adriana, parabéns, Tiago, ao Beraldo e a Amanda Klein também. Estamos sempre juntos aqui e reitero o convite a nos seguir aí, Roberto Livianu Oficial, e não aceito corrupção. Até a próxima. Um grande abraço. Obrigada.